Queridos, a gente está renovado. Eu falo em nome dos presbíteros e como brincamos um pouco lá no nosso retiro, falo em nome dos presbíteros e das epístolas, as esposas dos presbíteros. É uma nova designação, né? É uma brincadeira. Eu queria, assim, agradecer a Deus, louvar ao Senhor, porque o retiro, ele foi renovador. Eu creio que foi um tempo tão precioso de comunhão, foi um tempo de se visitar e, em parte, conhecer muitas das coisas que, às vezes, os outros pastores também estão vivendo como experiência e como tudo isto traz um acréscimo às nossas vidas. Eu creio que o pastor Nilis e Ananda foram muito acertados nessa convocação. No começo, era só os presbíteros aqui de Feira que iriam participar, mas pela misericórdia de Deus nos incluíram a nós, eu e a Paty, e também o pastor do sertão, o pastor Victor e a Cláudia. E foi assim um tempo que não tem como se descrever em palavras, porque é todo um movimento espiritual, é algo que Deus faz para revigorar, para fortalecer a nossa fé, para nos renovar, para nos injetar fé e para que nós, principalmente que servimos ao Senhor na sua casa, venhamos sempre a fazer as coisas primeiramente para a sua glória, mas também de maneira muito leve. Eu posso declarar hoje que nós temos um Deus extraordinário. E você, meu querido irmão, faz parte de uma igreja extraordinária. E os pastores desta igreja são extraordinários. Vamos aplaudir ao Senhor? Você veio preparado para ouvir a palavra do Senhor? Porque agora que você sentou-se ali, não tem mais como escapar. Hoje você se torna responsável daquilo que vai ouvir. Eu estou convicto que a palavra que hoje irá ser pregada, porque é a palavra do Senhor, irá transformar. Ou melhor, eu queria dizer, aliás, essa palavra irá mudar você do local onde você se encontra. Porque toda a palavra de Deus, ela tem essa incumbência, essa missão. Ela sai da boca de Deus com um propósito. E quando você ouvir a palavra e sair desse lugar, você não mais estará no lugar onde você estava quando chegou aqui. Você estará num outro patamar para a glória do Senhor. Amém? Então nós vamos colocar esse momento, vamos orar e vamos pedir ao Senhor da igreja, ao dono da palavra, que fale conosco e que nós sejamos simples instrumentos, vasos de barro, para que o Senhor possa falar conosco. Amém? Feche seus olhos e faça a sua própria oração. Se você quiser colocar a sua mão direita no coração e falar com Deus. Senhor, nós estamos aqui com o propósito de ouvi-lo. Nós sabemos que toda palavra que sai da tua boca, ela tem um propósito. E ela não volta para o Senhor até esse propósito ser cumprido. Nós oramos para que o Senhor venha usar este instrumento de barro, este vaso de barro. Que o Senhor venha se glorificar, que o Senhor venha falar de uma maneira individual e que hoje a igreja venha entender ou ainda a rever muitas coisas que mesmo às vezes sabendo não as estamos praticando. Mas eu creio que hoje
o Espírito nos faz um apelo para que nós não apenas sejamos ouvidores, e sim fazedores da tua palavra. Oramos para que o Senhor derrame uma unção fresca e que quando sairmos deste lugar, essa palavra venha fazer algo poderoso nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Eu quero ler no livro de Números, capítulo 33, versículo 1 ao 8. Eu vou ler alguns versículos na Almeida Revista e Corrigida e outros na Nova Almeida. Números capítulo 33, versículo 1 ao 8. Se você quer acessar no seu telefone ou quer nos acompanhar lendo aqui na tela. Mas por favor preste atenção. Estas são as jornadas dos filhos de Israel, que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, pela mão de Moisés e Arão. E escreveu Moisés as suas saídas, segundo as suas jornadas, conforme o mandado do Senhor. E estas são as suas jornadas, segundo as suas saídas. Partiram, pois, de Ramassés no primeiro mês, no dia 15 do primeiro mês. No seguinte dia da Páscoa, saíram os filhos de Israel por alta mão aos olhos de todos os egípcios, enterrando os egípcios, os que o Senhor tinha ferido entre eles, a todo primogênito. E havendo o Senhor executado os seus juízos nos seus deuses, partidos, pois, os filhos de Israel de Ramassés, acamparam-se em Sucote, e partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, que está no fim do deserto, e partiram de Etã e voltaram a Piairote, que está de fronte de Baal-Zephon, e acamparam diante de Migdó. E partiram de Piairote e passaram pelo meio do mar ao deserto e andaram caminho de 3 dias no deserto de Etã e acamparam-se em Mara. São muitos outros textos para a gente ler, mas eu apenas quis ler os primeiros 8 versículos e queria que você pudesse fixar a sua atenção na primeira frase. Estas são as jornadas dos filhos de Israel. Diga comigo, jornadas. Eu creio que todo mundo aqui sabe o que significa uma jornada. E eu gostaria de usar essa frase como o título da mensagem, as jornadas da vida. E nós lemos Números, mas em hebraico o livro conhecido em português como Números é chamado de Bamidbar. E o termo significa literalmente na Torá, que é a Bíblia dos judeus, no deserto. Só que para nós, tanto em espanhol quanto em português, esse livro chama-se de Números, mas o verdadeiro título do livro é No Deserto, e ele registra o número exato das viagens dos israelitas no deserto. De fato, tem vários registros, um registro do censo e outros a mais, por isso se usa mais números. Mas a frase que eu gostaria que você pudesse uma e outra vez rever ali nesse capítulo é: e partiram de. Por que tanto detalhe aqui destas jornadas? O que poderia nos interessar esse registro? Não sei se você já se perguntou às vezes por que essas coisas que não
fazem o mínimo interesse para nós, foram registradas na palavra de Deus. E com certeza, elas foram registradas com um propósito. Mas será que a Bíblia detalha esse registro apenas como um marco histórico? Ou este registro pode trazer algum ensino para nossas vidas? Eu creio que essas jornadas poderiam ser um exemplo da maneira como nós enfrentamos a vida. Como poderíamos chegar a ser melhores pessoas? Como podemos viver 100% e cumprir o propósito de Deus? Um exemplo. Quantos passamos por várias jornadas ou por várias viagens ao longo do caminho para chegar a um lugar? Por exemplo, hoje nós fomos para um lugar, nós ficamos no final de semana, os presbíteros, e eu fico constrangido e com vergonha de falar para os irmãos que mesmo que ficamos sexta, sábado e domingo, não aprendi a falar o nome do lugar onde nós estávamos. Mas eu garanto que está no Waze. Mas para nós chegar até lá, o pastor Niles, que é um excelente motorista e guia turístico, ia nos mostrando: aqui fica a barragem, a represa, a cidade, essa aqui produz tal coisa. E fomos atravessando por vários lugares até chegar ao nosso destino. Algumas paradas a gente fez para comer, outras paradas para fazer xixi, outras paradas para nos esticar, mas cada uma dessas paradas na estrada teve um propósito. E às vezes nós dividimos essas etapas da nossa vida, mas cada jornada aqui é detalhada. O povo descansou quando eles chegaram ao Monte Sinai. Ali Amaleque, se os irmãos estão lembrados, os atacou e lhes trouxe desânimo a todo o povo. Em Mara, o povo murmurou porque as águas eram o quê? Vocês se lembram? Amargas. E nessas jornadas, há um episódio que foi, me deixe dizer, tenebroso. E foi quando Arão fez um becerro de ouro para o povo adorá-lo. E ali o povo todo foi disciplinado. E eles choraram muito pelo seu pecado de idolatria. Então, estas jornadas nos mostram que todos nós precisamos passar por várias situações na nossa vida como parte do propósito do Senhor para o nosso crescimento. Eu queria chamar a sua atenção e que já você pudesse começar a pensar até aqui quais foram as jornadas da sua vida. Será que as jornadas da sua vida só foram numa festa? Ou você já passou ou está passando por momentos difíceis? Porque toda jornada na nossa vida, sem importar se ela é boa ou ruim, se choramos ou rimos, ela tem o propósito de nos fazer evoluir e crescer no propósito do Senhor. Por isso, quando ouvimos uma palavra, nós somos trasladados de um lugar para um outro lugar. Uma palavra de Deus, ela tem um poder muito grande para produzir em nós um impacto de transformação que nos faça evoluir ao seguinte tramo do caminho. Eu sempre me perguntei, porque fui meio, inquieto, por que será que Deus não me salvou e na hora me matou? Porque eu fui um menino, eu me converti adolescente, mas eu fui muito arteiro. Eu fui assim só pela graça de Deus e pelas orações da minha mãe.
Tinha coisas que quando eu me converti, eu confessava perante da igreja quando me tornei pastor. E minha mãe ficava com tanta vergonha. Eu fui um péssimo estudante. Eu fiz 2 vezes segunda série, 3 vezes terceira série. Me expulsaram de vários colégios. E quando eu contava e falava, eu era alcoólatra e briguento. E a mãe segurava a cabeça. E no final do culto, ela agora está na presença do Senhor, né? Mas ela falava: filho, será que você pode omitir toda essa parte da sua vida, da pregação, porque a mãe não fica à vontade? E até hoje eu falo poucas coisas da minha vida pensando no que ela me disse. E quando Deus me chamou, eu pensei: se eu fosse Deus e salvasse um Frank da vida, eu na hora mataria e levaria para o céu. Para o cara não se desviar. Para o cara não se perder. E eu fico imaginando, porque se eu fosse Deus, agora eu vou falar de uma outra maneira, eu iria matar todos aqueles que se converteram na igreja, para não ter problema. Foi salvo, na presença de Deus. Aquele foi salvo, vai na presença, para não ter mais margem de perder esse irmão. E então, hoje você pode louvar a Deus, porque o pastor Frank não é Deus. Porque Deus não age assim. E sabe por que Deus nos deixa nesta terra depois que nos salva? Para que passemos por várias jornadas até sermos perfeitos, segundo a imagem de Cristo. Se eu me olhar no espelho, hoje não estou pronto. Eu sei que Deus ainda está me lapidando, só que quando eu olho para meu passado, eu falo: meu Deus, eu tenho mudado muito. E Deus tem feito coisas maravilhosas. Então, às vezes, temos jornadas muito difíceis e doloridas, mas Deus as usa para formar nosso caráter, até um momento de doença. Deus tem me tratado nessa área. Por que? Não sei. Doença, quebrantamento, eu falo com coisas da saúde. Outros passam por depressão, outros passam por problemas financeiros, enfim, faz parte da sua jornada de aperfeiçoamento. E eu acho interessante que o escritor fala: estas são as jornadas dos filhos de Israel. E você ficaria com tédio quando você começa a ler cada uma dessas jornadas, e foram 42 jornadas, mas em cada uma delas um propósito divino foi cumprido. E entre uma estação e a outra há uma viagem. E estas viagens nos fazem crescer, e o mais importante, nos fazem desenvolver a fé e o caráter cristão. Ao longo da minha caminhada e das minhas muitas jornadas, gente, para eu estar aqui, você nem imagina por onde eu passei. Eu sou um sobrevivente de muitas jornadas difíceis, mas Deus, o Deus que me chamou, é o mesmo Deus que me trouxe até aqui. E por isso o apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 5, versículo 3 e 4, diz: também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece nossa esperança. Fala de 2 coisas: perseverança e paciência. E essa perseverança aqui que ele menciona é sob uma enorme pressão. Porque realmente Paulo viveu em momentos de muita pressão. E ele fala que a perseverança nas provações produz um caráter.
E pense nos dons, porque muitas pessoas firmam suas vidas no que fazem para Deus. Mas o que você faz não importa tanto quanto aquilo que você é. Sabe que, de fato, quando você for para o céu, a Bíblia até fala que as línguas irão passar, que a profecia deixará de ser, mas que o amor permanecerá para sempre, porque o amor é caráter. Então o amor vai com você para a eternidade. E Deus está formando em nós um caráter, só que dificilmente aceitamos de boa as tribulações e provações. A gente é crente quando os outros estão atribulados, e somos bons, batendo nas costas e dando conselhos. Eu acho isso engraçado, de nós os cristãos, né? Tranquilo, meu irmão, tenha fé. Mas nós, às vezes, tentamos escapar das provações. E esta geração fuge, ou vive fugindo das dificuldades. Se você for buscar lá na internet, ou na inteligência artificial, encontrará que hoje existe uma geração chamada de Nutella. Vocês já leram isso? A geração Nutella. Uma geração que não é forte, porque eles não estão determinados a enfrentar a vida com todas as suas dificuldades. E, meus amados, é difícil desenvolver o caráter sem enfrentarmos todo tipo de situações difíceis e ainda crises. E você precisa sempre lembrar algo. Você conhece o caráter de uma pessoa pela maneira como ela se comporta perante das provações. Eis aí a maneira de como você conhece ou pode identificar o caráter de uma pessoa. Como ela se comporta, como ela age, como ela fala diante das adversidades. Porque a maneira como aceitamos as crises também revela o nível de confiança que nós temos em Deus. Eu e a Paty já passamos juntos ao longo destes 37 anos de casamento por muitas jornadas difíceis. Provações pessoais, provações com saúde, provações ministeriais, com falsos irmãos. Já passamos por muitas coisas. Mas eu louvo a Deus, porque eu tenho visto sempre a minha esposa firmada no Senhor e confiando plenamente nele. E sempre me falando, vamos continuar. Não vamos nos enfraquecer. Através de cada prova, Deus tem nos ensinado a confiar e depender mais do Senhor. Entendendo que nenhuma provação veio para ficar de maneira permanente na nossa vida. Toda provação, ela tem um tempo de vigência. Eu e a Paty temos experimentado isso. E talvez você também. Tem um tempo de vigência. E talvez hoje esta palavra está sendo pregada aqui para você que está numa jornada difícil. E eu venho para lhe dizer, confie no Senhor, porque essa jornada é temporária. Você irá passar e se confiar no Senhor, Ele irá lhe dar a vitória, em nome de Jesus. Crescemos através das provações. Cada viagem da nossa vida tem um propósito. E às vezes não vemos ou não entendemos o propósito de Deus nessas jornadas. O propósito de Deus nessas viagens. Às vezes Deus permite estas jornadas difíceis para que venhamos consertar ou retificar algo que anda mal em nossas vidas. Que interessante. As provações não apenas provam o nosso caráter, as provações não apenas desenvolvem a nossa fé e a nossa confiança no Senhor, como também as provações permitem que algo seja retificado na nossa vida, que algo seja
corrigido na nossa vida. Em cada jornada no deserto, o povo de Israel precisou retificar alguma coisa de tipo espiritual. E esta geração aqui, que saiu do Egito, tinha a missão de preparar os seus filhos para entrarem na terra prometida. E quando eu leio o relato da saída, do êxodo do Egito, e pensar que toda essa geração que saiu do Egito morreu no deserto. Sim ou não? Vocês sabiam disso? Todos morreram no deserto. Porque nenhum deles, mesmo ao longo de 42 jornadas e de 40 anos no deserto, conseguiram retificar a sua caminhada e por isto não entraram na terra prometida. Eu escutei um pastor que ele disse algo assim que eu quero que você ouça e depois apague. Tá bom? Você ouve e não fique me perguntando da fonte. Tá bom? Mas ele disse o seguinte: o único que saiu do Egito e entrou na terra prometida, além de Josué e Caleb, foi José, porque estava morto. Você vai entender isso depois da meia-noite. A única maneira de atravessar o deserto é morto. Pode apagar agora. Mas Deus não poupou o povo de Israel. Eles precisaram ser corrigidos e castigados pelo pecado da idolatria com o becerro que Arão lhes fez. Essa jornada foi de santificação e de retificação. Que interessante. Retificação e santificação. Agora, eles foram castigados. E talvez alguém esteja se perguntando: mas Deus vai nos castigar? Ele não tinha Jesus Cristo. Nós somos justificados, mas mesmo assim o escritor sagrado aos Hebreus fala que se Deus nos deixar sem disciplina, seremos como bastardos. E que Deus a quem ama, disciplina. E aqui aconteceu isso. Veja, vamos ler em Êxodo 32, agora no versículo 19 ao 28. Quando se aproximaram do acampamento, Moisés viu o bezerro e as danças e ficou furioso. Jogou as tábuas de pedra no chão e as despedaçou ao pé do monte. Tomou o bezerro que haviam feito e o queimou. Moeu até virar pó. Jogou na água e obrigou os israelitas a bebê-la. Por fim dirigiu-se a Arão e perguntou: o que este povo lhe fez para que você levasse a cometer tamanho pecado? Não fique tão furioso comigo, meu senhor, respondeu Arão. Você sabe como este povo é mau. Eles me disseram: façam para nós deuses que nos guiem. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, que nos trouxe da terra do Egito para cá. Então eu lhes disse: quem tiver joias de ouro, tire-as. Quando eles as trouxeram para mim, simplesmente as joguei no fogo e saiu este bezerro. Moisés viu que Arão permitiu que o povo se descontrolasse completamente, dando motivo de zombaria a seus inimigos. Portanto, colocou-se à entrada do acampamento e gritou: todos que estiverem do lado do Senhor, venham até aqui e juntem-se a mim. E todos os levitas se reuniram ao redor dele. Moisés lhe disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um de vocês pegue sua espada e vão e voltem de uma extremidade à outra do acampamento. Matem todos, até mesmo seus irmãos, amigos e vizinhos. Os levitas obedeceram à ordem de Moisés e cerca de 3.000 pessoas morreram naquele dia. Fiquei arrepiado. Meu Deus. Você não ficou assim? Arrepiado? Eles deixaram ao Deus verdadeiro e adoraram um bezerro de ouro, um ídolo. E o povo não iria mais direto para a terra prometida. Agora teria que passar
por várias jornadas, escute, até serem purificados. Não precisavam passar por esse caminho, mas o pecado deles os tirou da rota. E algo que poderia ser em curto tempo se tornou infinito, 40 anos. E o povo ainda murmurava. E cada vez que se rebelavam, Deus falava, mais uma voltinha, mais uma. E eles retificavam o caminho e murmuravam de volta. Era pão, era carne, era água. E Deus, mais uma voltinha, meus queridos. E ficou nessa viagem, um ciclo. Você já viu uma mosca tentando sair por uma janela que está fechada? E você vê a mosca. E ela fica batendo. Tem crente assim, o crente é mosca. Bate 40 anos na janela e não sai do mesmo ciclo. Porque ele não retifica a sua caminhada. Quantas pessoas perderam a confiança em Deus e fizeram coisas erradas ou fora do tempo, até como Abraão, para tentar ajudar a Deus, né? Quando ele recebe essa proposta indecente de Sara, né? Para ela tomar a Agar e gerar um filho, né? E ele não ficou desgostado, não. Você não quer pegar minha serva? De boa, eu não queria, mas vamos ajudar Deus. Ismael representa tudo que nós fazemos mal. E se deram mal aqui. Mal no trabalho, mal na família, mal nas finanças. Mas se nós temos a nossa confiança em Deus, não iremos nos importar com o lugar aonde formos levados por Ele. Aqui uma ação errada, e uma ação errada fará com que façamos talvez uma parada desnecessária em meio do caminho e vamos perder tempo. Quando a gente não deixa Deus purificar, santificar, retificar a nossa vida, perdemos velocidade. E eu já vi irmãos andando na fé assim, ó. Você já viu pessoas que você, pastor, eu tenho 30 anos na igreja, e eles vão ainda assim, ó. E aquele que tem 2 anos vai correndo. E não deveríamos, talvez, nos conformar falando do tempo, porque o tempo conta, meu irmão, o tempo é importante. E eles ficavam em cada estação, em cada jornada, um tempão, até eles entenderem que a sua confiança deveria ser depositada no Senhor, até corrigir. E nós precisamos reconhecer que é Deus quem está ao longo do nosso caminho, guiando-nos e levando-nos na direção certa. Se você não crê, veja o que diz o salmista, Salmo 37, 23. O Senhor dirige os passos do justo. Quantos justos tem aqui? Amém. Ele se agrada de quem anda em seu caminho. E veja que interessante, um texto em Jeremias 2, 1 ao 2, que tem muito a ver com o povo de Israel. O Senhor me deu outra mensagem. Vai e proclama esta mensagem para Jerusalém. Assim diz o Senhor. Lembro-me de como você desejava me agradar quando era uma jovem noiva, muito tempo atrás. Você me amava e me seguia até mesmo no... Devemos confiar e amar ao Senhor mesmo no... Porque muitos só amam o Senhor quando estão no avivamento. E é fácil vir para a igreja, louvar o Senhor, se comprometer, quando você está de boa. Mas se quando você está passando por um momento difícil, como é a sua atitude? E Deus aqui lembrou que a nação de Israel lhe amou e lhe seguia ainda no deserto. Deus esperava
a fidelidade deles para os levar à terra prometida. E meu querido irmão, se você é fiel ao Senhor, Deus garante que eu e você entraremos na terra prometida. E hoje a terra prometida é o céu, né? Não é mais um lugar físico. Se nos mantermos firmes e fortes nas provações, não diz que não iremos fracassar ou cair, mas iremos chegar a cumprir o propósito do Senhor. Às vezes, passamos por jornadas que não gostaríamos. Quantos já passaram por uma jornada que não gostariam mais de passar? Quantos? Pode erguer a sua mão? Ok. Tem jornadas duras, é ou não é, meus queridos? Tem jornadas que eu falo, meu Deus do céu, me poupe. De mais uma jornada difícil. Mas se o Senhor quiser, faça segundo a sua vontade, porque se o Senhor estiver comigo, não importa pela jornada que eu precisar passar, eu sei que o Senhor irá me guiar e me abençoar. Choramos, lamentamos, nos queixamos, mas Deus está em meio de todas nossas provações. 42 foram as jornadas do povo de Israel no deserto. E tem uma música, eu escuto uma banda, não sei se aqui algum músico já escutou, essa banda de judeus que se converteram, Solu. O Lucas não tem ouvido, Solu. E eles cantam uma música Bat Midbah. E eles fazem um vídeo dessa música no deserto. Mas não vou indicar porque de repente você vira um rabino ou alguma coisa e o pastor Niles não vai me deixar mais pregar aqui na igreja. Né? Começam a escutar música hebraica, enfim. Mas todos temos um isso. Todos saímos de um Egito e passamos por muitas jornadas até chegarmos à terra prometida. E de fato passaremos por várias jornadas com um propósito: sermos aperfeiçoados e chegar ao reino prometido. Meu irmão, todo dia oro e Deus sabe, e a minha testemunha. Eu quero chegar perfeito no reino prometido. E o Deus que me chamou, Ele prometeu que Ele me guardará sem caída para me apresentar perfeito perante do Pai. Mas todo dia eu oro, Senhor, me ajuda. Me ajuda, me ajuda. Para viver cada jornada da maneira certa. Cada jornada na vida nos ensina a amar mais a Deus. Isso quebranta muito o meu coração. Amar mais a Deus. Eu pergunto, cada jornada na sua vida tem produzido mais amor pelo Senhor, sim ou não? Você só vai entender isso quando você for aprovado nessa jornada. Mas vamos nos encaminhar para concluir. Vocês concordam? Isso em baiano é sim ou não? Ou ainda espero para a resposta? Vamos encaminhar para a conclusão, amém? Obrigado pelo entusiasmo, né, Mateus Oliveira? Meus queridos, não podemos buscar o caminho da felicidade e sim buscar a felicidade ao longo do caminho. Entendeu isso? Não busque o caminho da felicidade. Busque a felicidade no caminho. Porque em toda a jornada, Deus irá produzir muito fruto na sua vida. Estar com os presbíteros neste final de semana e ver pessoas que têm caminhado por longas jornadas. Abençoou
a minha vida, escutar cada história. Eu nunca tinha escutado o testemunho do Murilo e da Ana. Eu caí, eu fiquei de queixo caído assim. Quando eles contaram de maneira tão, sabe, aberta. E essas pessoas que foram aprovadas nas jornadas, elas trazem confiança para eu andar com elas. E se você quer andar nos seus relacionamentos com plena confiança, sempre se associe com pessoas que são aprovadas nas suas jornadas. Amém? Não podemos pegar o atalho. Eu não sei se vocês escutaram a história do homem que foi buscar emprego e ele passou pela entrevista e a empresa ficou interessada no serviço dele. E o gerente chamou ele para falar e disse: meu querido, você foi aceito na nossa empresa, você vai trabalhar com a gente, mas você vai começar a trabalhar nesta empresa com X salário por mês. Mas depois de 6 meses, nós vamos dobrar esse salário. E ele falou: então eu volto em 6 meses. Posso voltar em 6 meses? Eu sei que não acontece no Brasil, mas na Colômbia, os colombianos gostamos de atalhos. Sabe? Que o Senhor nos leve de boa, pelo caminho fácil. Mas como isso não acontece muito no Brasil, né? Eu apenas mencionei para falar dos colombianos e das pessoas. Esse era colombiano, eu esqueci de falar, esse cara. Eu preciso esclarecer que não era brasileiro. Mas às vezes a gente não gostaria de passar pelo caminho que leva ao objetivo. Nós gostaríamos de pular, né? E se hoje estamos num ponto do caminho, gostaríamos de poupar o resto da caminhada. Para muitos o caminho é uma perda de tempo e não gostam de esperar. Para que perder tempo? Eu quero chegar logo. E tanto o caminho quanto a viagem são essenciais para chegar ao nosso destino. O caminho, ele faz parte do crescimento. Essas são ponderações. Faz parte do aperfeiçoamento. Precisamos viajar por várias situações e por várias pessoas até sermos aperfeiçoados. São jornadas da vida que nos levam ao desenvolvimento, mas precisamos primeiro retificar muitas coisas. Às vezes somos humilhados, outras vezes somos elogiados, outras vezes nos feriram, mas tudo faz parte do pacote. Mas é o Senhor que sempre, e eu achei assim fantástico, o louvor de hoje teve tudo a ver com minha pregação. Aquela música, se podem cantar, no final, em teus braços. Ao longo de cada jornada, Deus nos leva nos seus braços. Isaías, capítulo 43, versículo 2 diz: quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará, as chamas não o atingirão. Diga: quando eu passar. Porque você não vai ficar ali. O momento que você está vivendo, meu querido, não é definitivo, é temporário. E Deus está com você. E nessa jornada, Deus está produzindo algo poderoso na sua vida, na sua família, no seu caráter, na sua pessoa. Eu encerro pensando nos 3 amigos de Daniel: Sadraque, Mesaque e Abednego. Você se lembra? Nabucodonosor fez uma
estátua para ser adorado. E eles três não se prostraram. Eu fico imaginando uma multidão de nações, e quando tocava, né? E todo mundo se ajoelhava perante da imagem para adorá-la. E três rapazes ficavam em pé. Será que dava para perceber que eram comprometidos? E Faraó, Nabucodonosor, se indignou e mandou esquentar a fornalha 7 vezes mais. Se me está a língua, né? Espanhol, português, portunhol. Mas vocês me amam, sim ou não? Oh, glória a Deus. 7 vezes aqueceram a fornalha e lançaram os três. Os homens, os soldados que empurraram a Sadraque, Mesaque e Abednego morreram na tentativa de se aproximar do fogo. E de repente Nabucodonosor olha de longe. E os três meninos, os três rapazes estavam caminhando no meio da fornalha de boa. Mas diz a palavra, não foram 3 que nós lançamos na fornalha? Sim, responderam todos. Mas eu vejo 4 e um deles parece com o Filho de Deus. Diga para mim, há mais um. Meu querido, na sua jornada no fogo e nas águas, há mais um caminhando com você. Não desista, não desanime, não claudique. Esteja firme no Senhor. Vamos orar? Se coloque em pé, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu pedi autorização aqui ao pastor Frank, e a gente vai fazer um pouquinho diferente. Eu quero que ele ore pelas pessoas que vierem aqui à frente, né? Na quinta-feira ele fez oração e quando terminou, muita gente veio falar com ele e também, após isso, falar sobre o que tinha ouvido na quinta-feira, que foi sobre a verdade, a seriedade daquilo que foi falado. Deus está falando aqui de maneira muito clara, né? Eu queria que vocês podem dar a introdução e a gente vai cantar uma música que cantamos no louvor e eu vou fazer um convite a você e o pastor Frank vai orar. Não significa simplesmente orar pela palavra que foi ministrada, mas ele vai ministrar sobre a sua vida. Há pessoas que precisam tomar posições, porque a sua jornada está sendo um levanta, cai, anda, para. Há pessoas que realmente se dão o direito de ficar parados na raiva, ficar parados no rancor, ficar parados no outro. O outro está fazendo um negócio, eu paraliso minha carreira. O que tem a ver uma coisa com outra? O outro, não, peraí, é você, a jornada é sua. A jornada é sua. Jesus está chamando você. É interessante que Deus trouxe a pessoa da Colômbia para o Brasil e do Brasil para o Brasil, para falar com você. Se você acha que é coincidência, eu quero te dizer que não existe coincidência para o servo de Deus. Lá para fora tem loteria, tal. Mas o servo de Deus existe Jesuscidência. As coincidências é que Jesus está com a mão guiando estas coincidências. Pode cantar, seguros todos os braços.